em relação a essa questão da produção de conteúdos digitais, que já nos aconteceu termos aqui alunos estagiários que eles próprios conceberam, através, por exemplo, daquilo que era exigido dos manuais da gestão da qualidade da segurança social, criaram os processos informáticos, as fichas de inscrição e em processo digital. Pronto, esta é uma experiência que nós temos. E, portanto, algumas vezes também há alunos, também já temos recebido outro tipo de alunos que são mesmo das áreas de informática e que fazem a própria gestão das redes sociais, já alteraram os conteúdos e criaram outras ferramentas, como por exemplo o Twitter e o Instagram, páginas diferenciadas. Nós habitualmente temos o Facebook, temos o site, e essa também já foi a nossa experiência. E isso é simpático. E isso ficou ou foi só uma coisa pontual? Não ficou, por exemplo, as fichas de inscrição dos utentes idosos é o que nós temos. Portanto, e aquela inscrição tem 3 componentes. Tem uma primeira fase, depois tem uma segunda parte da inscrição, que é toda a avaliação diagnóstica do utente, a avaliação funcional do utente. E, portanto, isso é o que nós, é o que eu utilizo, né? Ou alguém, eventualmente, que possa fazer inscrições. Habitualmente sou eu que faço, mas às vezes também gosto de envolver os estagiários nestes processos para que possam ter acesso a esta prática. Sim, senhor. Não sei se relativamente aos direitos de autor, Luís... Não, eu posso aqui só fazer uma chega em relação a esta parte. Pronto, isto aqui da criação de conteúdos digitais tem aqui várias vertentes, não é? Uma é a produção, em que há a produção de textos e há a produção de elementos de mídia, não é? Imagens, portanto, figuras, gráficos. E é importante que mesmo, independentemente de ser feito em redes sociais ou noutro tipo de plataformas que comuniquem conteúdos com o exterior, os alunos, neste caso, possam saber escrever para o digital. Saber escrever para o digital é ligeiramente do escrever para papel. Portanto, há algumas regras, a quantidade de informação tem que ser menor, a forma como é sintetizada, por aí fora. E, por outro lado, as imagens e os conteúdos imagéticos também é preciso ter cuidado com a sua utilização, porque muitas vezes vão-se buscar aí a certos sítios da internet, mas verdadeiramente nós não temos os direitos nem as licenças que eles permitem o acesso a essas imagens, que nós possamos usá-los livremente, como muitas vezes vemos aí em certos posts, portanto, em certos artigos digitais. E, portanto, é este tipo de preocupações que estavam aqui neste painel aqui da criação de conteúdos, se os nossos alunos terão esses conhecimentos de saber usar as imagens e fazer referências aos seus autores, ou se têm mesmo o poder para poder usá-los, e se sabem escrever para este tipo de mídia. Portanto, é este tipo de elementos que estava aqui em causa nesta discussão. Portanto, não sei se alguém tem mais alguma questão a acrescentar, algum elemento a acrescentar. Não é acrescentar, mas é simplesmente dizer que, de facto, que nós notamos, eu não consigo avaliar se estão preparados ou não os alunos, como disse, não tenho grande contacto, mas a minha sensibilidade, a minha experiência diz-me que a esse nível da referenciação dos autores ou dos documentos originais, que seja, das fontes de informação, há uma lacuna muito grande. Mesmo já, estamos a falar de pessoas já com mestrado ou licenciatura. Porquê? Porque não conhecem nem as normas pelas quais se devem fazer a referenciação dos documentos. Existe, por exemplo, uma norma portuguesa, mas que raramente é usada. Nós usamos, sobretudo, em artigos científicos, isso a APA, mas existe uma norma portuguesa e, portanto, acho que aí também poderá haver uma lacuna, mas não consigo avaliar, não tenho elementos. E nem nunca houve nenhum problema. Já uma vez uma pessoa
de uma instituição, relatou um problema porque um aluno não tinha a percepção do que é que podia e não podia usar em termos de dados. Era um estágio, eu quis relatar, era um estágio no Recursos Humanos, quis relatar as coisas com a exatidão excessiva, porque se percebia perfeitamente quem eram as pessoas, e a este ponto não podemos chegar, não é? Fernanda, deixa-me só dar aqui um contributo a esse nível, mas aqui, quer seja ao nível digital, quer seja ao nível ainda tradicional do trabalho que se desenvolvia na área de serviço social, uma das questões que é trabalhada com os alunos antes de irem para o estágio é exatamente esta questão da ética, do sigilo profissional e todos os cuidados a ter, até porque Beja e arredores é um mundo muito pequeno e muita gente se conhece, e eu já há muitos anos, ainda não estava no Politécnico, eu estava no Instituto Superior de Serviço Social, que tive sim aí um problema, um semi-problema, que é exatamente aquilo que tu acabaste de referir, de trazer cá para fora aquilo que aos olhos de quem está a fazer não apresenta grande gravidade, mas que, visto por quem está de fora do processo, muitas vezes traz informação que não deve do meio institucional. E sabendo os professores dessa questão, nós estamos sempre a trabalhar essa questão com os alunos, ainda mais na área do serviço social também, né, que é da área social, áreas muito delicadas. E há sempre um compromisso de, antes dos alunos trazerem os documentos cá para fora e de serem avaliados por nós, docentes, de passarem sempre ao crivo, como eles chamam, do orientador de estágio. Porque é sempre fundamental, e aqui coloca-se no modelo tradicional, mas coloca-se também, eles fazem os trabalhos e aviões à distância. De qualquer forma, eu não recebo um relatório de estágio final, que são aqueles que têm a probabilidade de poder entrar no repositório do IPB sem que tenha sido visto pelo orientador de estágio e que a responsabilidade da informação que sai cá para fora tenha sido ali tão bem assumida por quem está dentro da instituição. E acho que esse trabalho tem sido mais ou menos bem feito e que não temos tido grande problema. Mas colocar-se também ao nível depois de outras plataformas e de outros instrumentos, como é óbvio. Neste caso que eu estava a relatar era uma questão de saúde, também é uma questão sensível. E o problema que me aconteceu foi de um lado, sobre o tratamento dos idosos e que o relatório foi visto por um familiar. Agora imagina o que é que não trouxe depois para problemas, claro. Para a escola, né, para a entidade formadora e para a universidade. Eu pedi então ao engenheiro Luís Bruno, já vamos quase com uma hora de conversa, eu prometo não prolongar muito mais, mas acho que é inevitável ouvir-vos e, se possível, cada um falar 1 ou 2 minutos sobre a importância da segurança e da privacidade nas áreas em que trabalham e naquilo que têm, e nas experiências que têm tido. Fazendo aqui um bocadinho a ronda, se calhar começava agora pelo Dr. Francisco Serra Loureiro, exatamente, e mesmo começar por si. Muito bem. Embora um bocadinho diferente daquilo que esteve a ser partilhado, porque eu não recebo estagiários na perspectiva que depois eles vão desenvolver trabalhos, etc. Mas a ordem teoricamente, das regras, ou não? As ordens em questões deontológicas, sim, em questões dos regulamentos de publicidade, etc. Isso sim. Agora, a questão dos dados pessoais, existem dados que nós partilhamos, nós até como ordem, e estão autorizados, porque são para cumprimento de uma obrigação legal e, como tal, existe essa disponibilidade. Nós, enquanto ordem, temos muito cuidado
nós trabalhamos essencialmente os agentes de execução com uma monstruosidade de dados e dados muito sensíveis, não é? Estamos a falar de acesso a muita informação, e também qualquer profissional é instruído nesse sentido, não é? Quando fazemos o estágio, nas sessões, nós temos sessões de estágio onde são desenvolvidas questões deontológicas, que eles acabam por ter também um contacto com, não é proteção de dados propriamente dita, embora nós também estamos habilitados a desenvolver a atividade de EPD ou de TPO, conforme quiserem ou não internacionalizar a sigla, mas como nós estamos a falar aqui de prática isolada, não é? É manifestamente difícil dizer se todos os profissionais, todos aqueles que passam pelo nosso estágio, se eu consigo ou não que eles, se eu consigo avaliar e valorizar, digamos, de alguma maneira o cumprimento dessas obrigações. Verificamos às vezes algumas deficiências, digamos assim, em questões estruturais de divulgação, não tanto de dados pessoais, mas a maneira como é feita a publicidade, etc., e a divulgação para a sociedade. A nível de dados, eu quero acreditar que, de facto, e porque isto decorre não do RGPD propriamente dito, aliás, isto não é novo, nós temos isto produção de efeitos desde 2018, mas nós, em Portugal até, já tínhamos transposto a diretiva em 1999 e, portanto, já estávamos bastante evoluídos. As pessoas é que não prestavam muita atenção à proteção de dados. Mas, ou seja, como decorre das próprias normas deontológicas, este cuidado, o sigilo profissional, o cuidado que tem que se ter com toda a documentação que é inerente ao desenvolvimento de todo e qualquer caso por parte dos nossos associados, eu quero acreditar que tudo o que vem de trás é corretamente aplicado. E, portanto, eu aqui não vos consigo dar porque não estou a trabalhar em loco, mas a sensibilidade genérica que eu tenho é mesmo esta, e mal seria se não fosse dessa maneira. Não chegam à ordem queixas. E se chegarem, assim, nós, enquanto ordem, não tivemos ainda queixas, não penso eu, da CNPD, nada nos chegou. Enquanto indivíduos, também não nos chegou nada da CNPD, nem tinha que nos chegar a nós, porque nós não tutelamos isto, a não ser que exista, por exemplo, uma queixa que exista de um cidadão, mas aí é remetida para o nosso Conselho Superior, é um órgão deontológico. Eu sou membro do Conselho Geral, o órgão de gestão, e o Conselho Superior é completamente autónomo e não nos faculta, digamos assim, o que está a trabalhar. No entanto, existe uma cooperação com o órgão na perspectiva de percebermos os principais problemas que existem com os nossos associados. Para quê? Para que eu, por exemplo, em áreas de formação consiga intervir. Ou seja, ok, o déficit é aqui, então vamos atacar aqui. De facto, proteção de dados não é o caso. Ou seja, é um assunto que não tem passado muito pelo crivo do Conselho Superior, ou pelo menos que nos façam chegar isso posteriormente, e nessa senda parece-me que ainda bem. Porque quando não se fala, é sinal que tudo corre bem, não é? Exatamente. Portanto, eu aqui lamento, não consigo dar mais do que isto. Muito obrigada, já foi uma boa chega. Passava agora, se calhar, à Dulce ou à Paula Salvador, que está muito caladinha, mas que nós também gostávamos de ouvir. Se ela não fala a Dulce. Pois é, então. ela não está ativa. Relativamente aqui a esta situação da segurança e privacidade, em todos os nossos processos dos utentes, pronto, para além da questão da implementação da Lei da Proteção de Dados, tiveram que ser construídos instrumentos que são assinados, digamos assim, ou autorizados por todos os nossos utentes ou clientes, também fornecedores, recursos humanos, portanto, todos esses documentos têm que constar do processo de cada cliente, utente, recurso humano, fornecedor, portanto, todas as pessoas que interagem connosco têm que ter essa declaração de autorização. E depois, também nos processos dos nossos utentes ou clientes, por exemplo, vou-lhe dar a questão, por exemplo, da creche. Nós temos declarações que no ato da inscrição os pais têm que assinar, que é a declaração de consentimento para a reprodução dos documentos de identificação do pai e da criança, mas também uma declaração em que há um consentimento ou não para a divulgação da imagem da criança.
Porquê? Porque tem tudo a ver com aquela questão de recolha de fotografias, das atividades, e que são os pais que têm que autorizar ou não. Independentemente dizem que autorizam, habitualmente, quando se publica nas redes sociais, há sempre um smilezinho que tapa o rosto de cada criança. Portanto, isso é um procedimento que é obrigatório e que nós fazemos, né, no nosso dia-a-dia, faz parte do nosso dia-a-dia. E acho que essencialmente é isso. Acho que ainda aquilo que possivelmente nos está a faltar ainda é também essa referência que temos que ter nos nossos e-mails. Mas que estamos também sempre a melhorar os nossos procedimentos e que isso é um processo também muito, muito longo, né? Muito vasto, porque temos muita gente envolvida nesta questão aqui dos nossos beneficiários dos nossos serviços e também quem nos fornece os seus serviços. Portanto, isto existe também tempo para podermos pôr tudo na norma. Acho que o que nos falta são os e-mails, porque os e-mails também devem ter essa referência relativamente à proteção dos dados. Eu não sei se, entretanto, mais alguém quer tomar a palavra. Permita, já agora, Ana. se me permitem também fazer aqui só referência à lei do acesso aos documentos administrativos, que também não pode ser esquecida. E no meu caso concreto, nós temos muito esse cuidado, porque nós trabalhamos com dados sensíveis, nomeadamente os chamados dados nominativos, que podem estar relacionados com questões de saúde, até com os testamentos, com heranças, não é? Até com processos judiciais, e que muitas das vezes obrigam a que nós consultemos e tenhamos presente essa legislação. Eu não sei se essa é uma legislação que seja do conhecimento ou que seja abordada nas unidades curriculares que ministram, mas penso também é aqui um contributo que eu gostaria de deixar. Provavelmente nas unidades curriculares relativas a direito de sucessão ou a direito familiar, certamente que sim. Mas, por acaso, em relação a isso, há uma coisa que a mim pessoalmente me intriga. Agora está um bocadinho na moda fazer a nossa árvore genealógica. Se eu disser que sou fulano tal, também consigo chegar lá atrás sem ser. Sim, existem regras para o fazer e essa documentação é toda pública, é de livre acesso. Não tem essas restrições de comunicabilidade. Mas, de facto, existem outras, como, por exemplo, quando envolvem menores, processos dos inventários orfanológicos, ou, como eu referi, os testamentos, que nos obrigam a ter cuidados, a cumprir determinados prazos para que seja garantida a segurança da própria informação e o bom nome das pessoas envolvidas. Sim, é natural. Claro. Mas a genealogia, como são documentos públicos, não obrigam a esse cuidado. Mas nós, através de uns para os outros, conseguimos ir recolher essa informação e ela está toda disponível online, no nosso caso também. Só complementar aqui que é assim, a documentação, no nosso caso em arquivos, que é muito específica, não é? Ela torna-se património ao fim de 100 anos. A documentação de 1922 já é considerada património arquivístico. Portanto, tem aqui essas nuances, sim. Mas ainda assim, acho que foi uma evolução inexplicável esta questão da genealogia. Eu própria já cheguei à minha família bem lá atrás e era coisa que nem pensava fazer, mas um dia por brincadeira comecei e lá consegui ir bem atrás. Olha, no meu caso aplica-se em caso de ferreiro, espeto de pau. Ainda nem sequer comecei, tenho feito muito, mas no meu caso ainda não. Mas fico feliz por perceber que o nosso trabalho também serve para esse fim. Exatamente, é muito útil, de facto. E muitas outras coisas que nós vamos aos poucos descobrindo que estão identificadas. Eu própria já vi contabilidade do século XVI e é qualquer coisa. Os livros que são enormes. E de facto
Às vezes pensamos, se calhar valia a pena trazer os alunos que reclamam com um programa que funciona menos bem, então vão lá fazer contabilidade, não, a ver se gostam, a ver se é melhor. Não sei se mais alguém quer falar sobre isto, talvez a doutora Antónia, não sei. Já falámos um bocadinho também sobre Já falámos um bocadinho sobre esta questão do sigilo. Os alunos, quando chegam aqui para realizar estágio, também os dados públicos com que trabalhamos são básicos. Doutora Alexandra, se calhar aqui uma posição um bocadinho diferente da lei dos condomínios ou da lei do condomínio e do comportamento dos condóminos. Há também aqui como é que se passa esta proteção dos dados? Há cada vez mais uma sensibilidade por parte dos nossos clientes quanto a essa questão dos dados pessoais. E como vos disse, a plataforma que nós utilizamos está basicamente blindada quanto a essa possibilidade de escapar alguma coisa. No entanto, nós tentamos transmitir esta preocupação a quem trabalha aqui connosco, para que não hajam problemas futuros, mas sim, cada vez mais recebemos e-mails de clientes que já venderam as suas casas, portanto deixam de ser condóminos e que querem ver apagados os seus dados pessoais. Sim, é uma questão nova. Sim. Interessante. Sim, sim. Sim. Estou aqui para... Pronto, nós temos estado aqui centrados só nos dados, mas existe aqui uma outra vertente aqui nesta parte, que é dos dispositivos, a proteção dos dispositivos. Não se falou, mas pronto, eu só ia aqui fazer uma síntese da importância de que, por exemplo, os alunos que saiam do IPBES, independentemente da área em que depois vão trabalhar, possam ter alguma sensibilidade, por exemplo, para a importância do antivírus, a importância da firewall na proteção dos dispositivos contra ataques exteriores, uma sensibilidade para ataques do tipo de phishing, em que na recepção de e-mails, por exemplo, não executarem, portanto, download. Sim, fazerem o download de links ou de anexos que estejam no ficheiro. Portanto, são pequenas coisas, mas que são importantes para não porem em causa também a produtividade pessoal, profissional e da empresa onde depois vão ser inseridos. Era só chamar a atenção aqui também para a parte da proteção dos dispositivos. Só uma chega muito breve em relação a isto. Lembro-me há uns tempos, logo ao início de se usarem os mails corporativamente, houve alguém que foi chamado ao diretor-geral de finanças, porque eu já não sei o que era, mas mandou um mail que não era, eventualmente não era de trabalho de certeza, mas também não seria nada de grave, mas como mandou um mail por engano para toda a gente, foi um mail sem sentido nenhum, profissional pelo menos, para 7.500 pessoas. E a pessoa, quando é confrontada com uma coisa dessas, é daquelas, pronto, se não tinha aprendido ainda, aprendeu que o meio profissional não pode ser usado, não deve, para fins absolutamente particulares. E quantos de nós não recebemos no meio profissional coisas que não têm nada a ver com o profissional? E certamente muitas outras histórias deste género acontecerão. Não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa, senão passávamos ao último slide. Luís, pronto. E então, julgo que é mesmo o último, e aqui estamos no ponto em que eu queria também um bocadinho de ajuda ao engenheiro Luís Bruno para nos fazer aqui um enquadramento do que é que isto implica. Eu julgo que já está um bocadinho mais para além daquilo que é o mínimo que se exige a qualquer profissional, mas pedir então para nos fazer aqui um enquadramento breve desta questão.
Sim, portanto, nós sabemos que a informática tem duas óticas do ponto de vista dos stakeholders, dos intervenientes no processo de trabalho com elas. Existem os utilizadores que usam as aplicações, os sistemas feitos por outros, e depois existem, do outro lado, os conceptores, os programadores dessas aplicações, que tentam concretizar através delas a solução de determinados problemas. Aqui esta componente aqui de desenvolvimento de aplicações está desse outro lado e que é muito específica às vezes para pessoas que trabalham na área de desenvolvimento em tecnologias de informação, que não será necessariamente aqui o caso dos profissionais que estamos aqui a abordar nesta sessão. Mas pode haver às vezes alguns alunos ou profissionais nestas áreas que ganhem algumas competências e consigam às vezes resolver pequenos problemas na área do desenvolvimento que ajudem a melhorar a produtividade das instituições. Às vezes, e se calhar também é muito importante identificar as lacunas, não? Pois, nesta área aqui não sei se... Não, neste ponto 4 que aqui temos, da identificação de lacunas, se calhar talvez na prática do dia-a-dia seja... mais fácil. Necessidades que possam existir, não é? Sim, e mais necessidades do que lacunas, sim. Não sei se alguém tem algo a acrescentar a isto. A Alexandra está com o micro ligado, mas não é para falar. Estava aqui a pensar que nesse aspecto, nós aqui na empresa temos uma avença com uma empresa que nos dá assistência, porque todos nós que aqui trabalhamos, ninguém domina certas situações, temos que ligar mesmo a quem nos socorra para resolver. Ainda hoje tive que ligar, porque ficámos sem net, ninguém sabia como é que havia de resolver, toda a gente reiniciou computadores, de ligar e desligar equipamento. Pronto, o básico. Mas quando o problema é sério, temos que ir mesmo ao especialista. Pois, claro. Sim, eu não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, senão não vos roubo mais tempo do vosso trabalho. Resta-nos agradecer a vossa colaboração e que tenha sido aqui uma horinha profícua de troca de informação entre todos. E se calhar deixo só no ar uma questão que não abordei, porque senão levávamos aqui o resto da tarde. Mas acho que estamos no sítio certo para levantar uma questão que eu acho que é muito importante. Doutora Alexandra, e quando um vizinho resolve digitalmente ou não afrontar outros, onde é que começa a liberdade de um e acaba a do outro? Isto nos condomínios deve ser uma coisa complicada, não? Não diga nada. Mas eu acho que a questão dos direitos é uma questão muito complicada. Eu faço parte da CPCJ e muitas vezes ali a fronteira é difícil de estabelecer. Mesmo. Embora a gente fale sempre no superior interesse da criança, mas às vezes o que é verdade, o que é que não é, o que é difamação, são coisas complicadas. Sim, senhora. Então, se não há mais nada, agradeço a vossa presença e peço desculpa enfim, estamos em tempo de semi-descanso para alguns e nós estamos aqui a roubar-vos o tempo, mas espero que seja por uma boa causa. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Depois daremos conta das conclusões. Ok, boa Páscoa. Páscoa. Boa Páscoa já agora. Igualmente, Obrigada. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Obrigada. Fernanda, vai sair. Fernanda saiu. Luís Bruno, conseguiu gravar? Não consegui porque nunca cheguei a ser anfitrião.